Olá! Hoje vamos conversar sobre um texto bíblico bem conhecido, o Salmo 92. Olá. Sim, um salmo que é, na essência, um cântico de louvor, né? Exatamente. A ideia central já aparece logo no comecinho. Como é bom, como é adequado agradecer e louvar a Deus. O texto fala: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, o Altíssimo. Uhum. E acho interessante como ele detalha, né? Fala dos momentos, tipo proclamar o amor de Deus de manhã e a fidelidade à noite. Sim, especifica até os instrumentos. A lira de 10 cordas, a harpa, não é um louvor genérico. Pois é, e a razão disso tudo? Fica clara também, a alegria que vem das obras dos feitos de Deus. Ele diz: pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. É uma alegria que brota da ação de Deus no mundo, né? Isso. Só que aí, o Salmo introduz rapidamente uma tensão, um contraste na maneira como as pessoas percebem isso. É verdade. E essa tensão é fundamental no salmo. Ele celebra a grandeza das obras e a profundidade dos pensamentos divinos. Uhum. Mas logo em seguida ele contrapõe isso com a limitação humana, especificamente daqueles que não entendem, né? As palavras são diretas. Quão grandes são as tuas obras, Senhor? Quão profundos os teus pensamentos? O insensato não entende, o tolo não compreende. Fica uma divisão clara ali, né, entre quem percebe essa profundidade e quem não alcança. Exatamente. Uma linha entre a sabedoria que vem de Deus e uma espécie de cegueira. E essa cegueira parece conectada a uma visão meio superficial das coisas, talvez. A imagem que ele usa para os ímpios é muito visual. É fortíssima. Brotam como a erva e florescem. Dá uma impressão de vitalidade, sabe? De sucesso rápido, tipo mato que cresce depressa. Sim, uma vitalidade aparente. Mas essa imagem já carrega a sentença, né? Erva é algo passageiro, que logo é cortado. O florescer deles é só um prelúdio para a destruição eterna. Uhum. E em contraste direto com isso, Deus é exaltado para sempre, o eterno versus o efêmero. Perfeito, essa justaposição acho que o eixo do Salmo. De um lado, o destino de quem se opõe a Deus é descrito como inevitável. Teus inimigos, Senhor, perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. É uma imagem de desintegração mesmo. Sim. Por outro lado, para quem é justo, a experiência é oposta, é de fortalecimento, de renovação. O salmista usa uma linguagem bem pessoal, né? E vigorosa. Exaltaste o meu poder como o do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo fresco. Esse óleo fresco me chama a atenção, sugere unção, né? Vitalidade, consagração. Exato. E tem também uma confiança na justiça final. Ele diz, meus olhos viram a derrota dos meus inimigos. Quer dizer, há uma certeza na vindicação. E falando em vigor, as metáforas para o justo são, nossa, muito positivas, muito duradouras. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Imagens poderosas. Muito. Palmeiras, cedros, são símbolos de quê? De resiliência, longevidade, né? Beleza, força, que aguenta o tranco do tempo, das tempestades. Totalmente. Sugere uma estabilidade que contrasta demais com aquela fragilidade da erva que a gente falou antes. É verdade. E o Salmo ainda aprofunda essa imagem de estabilidade. Ele localiza os justos. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Plantados, isso é forte. Sugere raízes, né? Nutrição constante, um lugar de pertencimento que sustenta. Sim, não é um crescimento solto, aleatório. É cultivado ali, na presença divina. E talvez o mais impressionante seja a promessa de vitalidade que continua. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Isso é incrível. Desafia totalmente a nossa noção comum de que a velhice é só declínio, né? Exatamente. Essa vitalidade que persiste, que dá frutos, mesmo com o passar dos anos, vira um testemunho vivo da fonte dessa força. Então, olhando para o Salmo como um todo, ele parece ser uma afirmação muito forte da retidão de Deus, né? E um chamado para a gente confiar nessa retidão mesmo quando as aparências enganam, quando parece que o mal está prosperando. Uhum. E o próprio ato de louvar, que abre o Salmo, acaba sendo uma expressão dessa fé fundamental, de que, no fim das contas, o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça.
O louvor meio que reafirma isso. Perfeitamente colocado, é isso mesmo. E essa leitura toda nos deixa talvez com uma questão interessante para pensar que vem do próprio texto, né? Qual seria? O que esse salmo realmente quer dizer com florescer? Essa ideia de continuar viçoso e florescente, de dar fruto na velhice, mesmo com as dificuldades ou o ciclo natural da vida. O que isso sugere sobre onde está a verdadeira fonte da vitalidade? Daquele significado que de fato perdura. Boa pergunta. É um convite a refletir sobre onde a gente busca ou deveria buscar essa força e esse crescimento que realmente duram, né? Para além das aparências.